Fala aí, gente boa, tudo bom com vocês? Vamos continuar o nosso estudo acerca das 7 igrejas do Apocalipse. Nós já falamos aí de 5 igrejas, vamos tratar hoje sobre a 6ª igreja, que é a igreja de Filadélfia. Filadélfia, que é uma palavra que significa fileu, né? Um amor fraternal, porque tem um amor ágape, que é o amor de Deus, o amor incondicional, o amor eros, que é o amor erótico, o amor de homem e mulher, né, de casal, e o amor fileu, que é o amor entre irmãos, né, parentes e tudo mais. Tá? Não é à toa que tem lá aquele estado da Filadélfia, nos Estados Unidos, né, oriundo aí dessa palavra, tá? Então vamos ver aqui como que Deus se apresenta para a igreja de Filadélfia. Todas as vezes que Deus, no caso aqui Jesus, né, ele vai se apresentar a uma igreja, ele vem se apresentando de uma forma diferente. Ora como olhos de chama de fogo, pés como de bronze, né, como da sua espada sai da sua boca sai uma aguda espada. E aqui ele se coloca da seguinte maneira, ó. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha e fecha ninguém abre. É interessante que aonde que é escrita essa chave de Davi? Parece que Jesus está preparando o caminho para alguma coisa que vai acontecer. Se você abrir comigo lá em Isaías, no capítulo 22, no versículo 22, na verdade um pouquinho antes, tá? Você vai ver que Deus ele vai exaltar Eliaquim. Ele está se desagradando, né, de Sebna, e ele vai exaltar Eliaquim. Então veja o que ele vai dizer, né, a partir do versículo 18. Certamente te fará rolar como se faz rolar uma bola em terra larga e espaçosa. Ali morrerás e ali acabarão os carros da tua glória, o opróbrio, ou seja, a vergonha da casa do teu Senhor. Uma palavra, né, que ele fala para Sebna. Aí no versículo 19. E demir-te-ei do teu ofício e te arrancarei do teu assento. Versículo 20. E será naquele dia que chamarei a meu servo Eliaquim, filho de Ilquias, e revesti-lo-ei da tua túnica, e esforçá-lo-ei com o teu talabarte, e entregarei nas suas mãos o teu domínio, olha aí, ó, governo, e ele será como pai para os moradores de Jerusalém, e para a casa de Judá. E porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro, e abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. E fixá-lo-ei como um prego em um lugar firme, vai pegando essas palavrinhas, e será como um trono de honra para a casa de meu pai. Né? Então até aqui, né? Então você vê que Deus ele vai exaltar aquele que estava sendo humilhado. Né? Ele vai exaltar Eliaquim, diz que vai colocar ele como é a palavra aqui, eu quero repetir a palavra certinho, né? Fixá-lo-ei a um prego em um lugar firme. Eu ia falar coluna, mas é lugar firme. Diz que é fixar ele como um lugar firme, né? E exaltar, dar o domínio, dar o poder. Então, Jesus tem essa chave da casa de Davi. E essa chave, uma vez que a porta se abre, ninguém fecha. E a porta que se fecha, ninguém abre. E ele deu essa chave para Eliaquim. Vamos continuar lendo. Versículo 8. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta. Olha aí. E ninguém pode fechar. A porta que ele abre, ninguém fecha. Ele tem essa chave, né? Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Já vi pastor falar assim, como é que ele disse? Vi lá no grupo lá do WhatsApp. A pouca força aí significa que ela não era tão espiritual, então isso foi uma crítica. Gente, no mesmo versículo fala que tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Né? Como é que a pessoa que não é tão espiritual assim, tem pouco espírito, não guarda a palavra? Essa pouca força aí, apesar de que a palavra dunamis, ela tanto poder
espiritual como poder físico também, poder de realeza, poder de financeiro. Tá? Então eu penso que Deus está falando ali que a igreja de Filadélfia, ela realmente pequena. Pode ser pequena em número e pode ser pequena em questões financeiras. Independente disso, ela tem pouca força. Ela não é uma igreja de grande expressão. Ah, essas igrejas enormes aí, como Deus tem prosperado. Não sei, pode ter igreja aí com 8 membros que tem pouca força, mas guarda a palavra e não nega o nome. Né? Então, cada um com seu cada um. Tem pastores que com 20, 30 membros é um show de bola. Se botar 1000 membros, se perde todo. Né? Então é cada um com seu cada um. E tem pastores, né, que ao ficar numa igreja grande também entra soberba. Então são diversas coisas que podem acontecer. Né? E aqui nesse caso, é a igreja que tinha pouca força, mas guardava a palavra e também não negava o nome. Aí no versículo 9, eis que farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Por quê, gente? Porque a Bíblia fala lá em Romanos, no capítulo 2, versículo 29, que o verdadeiro judeu, ele é o que é no coração. O judeu, ele é o que é no coração. Então pode ter gente ali que era judeu na carne e se achando verdadeiros cristãos, legitimados pela descendência de Abraão. Quando, na verdade, lá em Filipenses, no capítulo 3, no versículo 3, Paulo fala lá que a verdadeira circuncisão é no Espírito. Então, a verdadeira circuncisão é no Espírito. E o verdadeiro judeu é aquele que é no coração. E aí pode ter gente ali, né, que está dizendo, né, que se dizem judeus, mas não são, mentem, porque o verdadeiro judeu é o espiritual, tá? Eis que farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Então essa galera aí, né, vivia falando, não, vocês não são, nós é que somos, nós é que somos, nós é que somos verdadeiros judeus, né? E estava perseguindo aquela igreja ali. Estava fazendo uma perseguição, seja política, seja uma perseguição espiritual. O fato é que a Bíblia diz que eles iriam ficar prostrados aos pés, né, para saber que Deus os amava a igreja de Filadélfia. Então era uma igreja que tinha pouca força, era uma igreja que guardava a palavra, que não negava o nome, né, que havia ali, como diz aqui o texto, né, pessoas que eram da sinagoga de Satanás, porque se diziam ser judeus espirituais, mas se ortogavam judeus verdadeiros porque eram na carne, e Deus iria fazer com que tivessem que ficar prostrados diante da igreja dos cristãos da Filadélfia para saber que Deus os amava. Tá? Aí no versículo 10, o famoso versículo 10, diz assim, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Aí é interessante que o pessoal pega essa palavra aqui, guardar, né, o pomone, e traduz como arrebatar. Guardar quer dizer guardar. Sabe o que esse texto está querendo dizer? Exatamente isso que ela está dizendo, que guardar é guardar. Guardar não é arrebatar. Vai lá, meu filho, Deus te guarde. Vai lá, meu filho, Deus vai te arrebatar. Guardar é guardar. Todas as cartas que estão aqui escritas, ela é atemporal, porque ela fala historicamente para a igreja, mas ela aponta também, né, para igrejas, né, de todos os séculos, mas principalmente para a última semana de Daniel. 7 anos, né, 7 cartas, apontam para o tempo do fim. Agora, se você quiser traduzir que esse guardar aqui significa arrebatar, então a igreja de Filadélfia foi arrebatada lá no primeiro século, porque o texto está se referindo para eles. Lembra da igreja
Pérgamo, Esmirna, perdão. Lembra da igreja de Esmirna? Essa igreja, eu vou te dar aqui o versículo certinho dessa igreja, fala que haveriam o quê? 10 dias, né, de tribulação. Né? Haveriam 10 dias de tribulação sobre ela. Né? Isso está lá em Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 8. E eu mostrei historicamente que vieram, sim, 10 dias de tribulação. Claro que não são dias literais, mas foram 10 perseguições, que levou mais de 250 anos. E essas tribulações, elas apontam também para a última semana de Daniel, né? Que é no período ali das festas das trombetas. Né? Do primeiro toque ao último toque são 10 dias ali, né, de trombetas. Então, trombetas ali vai trazer perseguição, tá batendo. É um cumprimento lá e um cumprimento cá. Duplo cumprimento. Né? Então, é a mesma coisa aqui quando fala de guardar. A igreja de Filadélfia não foi arrebatada lá no primeiro século. E por que seria aqui? Mas ela foi guardada. E nós vamos ver isso aí. Né? Ó, versículo 11. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Aí é interessante, né, que nesse texto aqui, Deus ainda faz um alerta. Não é porque não tem crítica que não vai deixar de ter vigilância. Ah, tá muito bom, tá muito legal, tá Filadélfia tá show de bola, mas cuidado, hein? Eu já estou vindo, né? Guarda o que tens. Porque se você não guardar, vão tomar aquilo que você tem, que é a tua coroa, né? Guarda a sua coroa. Se você demora, se você não vigiar, vão tomar a tua coroa e a cidade que você ia reinar, outro vai reinar sobre ela. É o que ele está querendo dizer aqui. Aí diz, ao que vencer, eu farei coluna do templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que acontecia ali em Filadélfia, nessa cidade, é que havia muitos terremotos, muitos abalos sísmicos. E eles construíam e vinham terremoto destruir. As colunas não eram fixas. As colunas elas eram removidas ou comovidas, né, pelos abalos sísmicos. E Deus pega esse exemplo e fala, olha, não se preocupa com isso, porque quando o reino de Deus, que ele é irremovível, né, e o reino de Deus, que é inabalável, você será coluna deste reino. E aí bate com o texto aqui de Isaías capítulo 22, que fala, eu fixá-lo-ei como um prego em um lugar firme, e será como um trono de honra para a casa de meu pai. Né? E quem vai fazer isso? Aquele que entregou para ele aqui a chave da casa de Davi. Essa chave da casa de Davi aparece aqui de novo, né? Justamente no momento que ele fala que vai colocar a igreja de Filadélfia como uma coluna, né? Uma coluna ali que não vai ser jamais abalada. Claro que essa nova Jerusalém, que já sabe, já falei sobre isso, ela é um símbolo da igreja, ela representa ali a igreja, ela é a noiva do Cordeiro, tá? E esta cidade, né, que representa a pátria que está nos céus, que representa o governo, seremos colocados ali como coluna e não vai ter terremoto que vai derrubar, tá? Porque esse reino é um reino eterno, é um reino que nunca mais acabará e nós reinaremos com ele pelos séculos dos séculos. E aí, segundo a história, diz que mais para frente, esse povo aqui, judeu, perseguiu, né, a igreja, né, de Filadélfia, eles foram expulsos dali. Né? Mas, como diz o texto, mesmo que eles passassem por essa hora da tentação, Deus iria guardá-los, né, dessa perseguição que eles sofreram dali. Foram perseguidos porque não negaram o nome do Senhor e também guardaram, né, a palavra da paciência.
É por isso que Jesus disse lá em João, no capítulo 17, versículo 15, né? Eu rogo para que não os tires do mundo, mas que o livres do mal, né? Então não é para tirar do mundo, mas é para livrar do mal. Então esse texto aqui de Filadélfia mostra que a igreja, que mesmo perseguida, mesmo ela sendo pequena, pode ser igreja de pequena expressão, não tem problema, né? Deus trabalha nas pequenas, Deus trabalha nas grandes. O importante é ser fiel, é guardar a palavra, é não negar o nome, é se manter íntegro diante de Deus, para que mesmo diante das perseguições, como que aconteceu com aquela igreja, né, ela possa ser continuado guardado por Cristo. Porque guardar não é arrebatar, guardar é cuidar com zelo. E Deus, ele cuida da igreja mesmo nos dias de perseguição. Ou você acha que Deus não guardou os apóstolos ou não guardou Jesus? Então é isso daí, tá? Fica essa palavra em nome de Jesus.